Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Aprendendo um Novo Idioma. Bom, aprendendo um novo idioma, Yasmin. Sim, hoje nós vamos falar dos idiomas que nós falamos e vamos contar, acho que, tipo, uns perrengues, umas histórias aí engraçadas, ou então como a segunda língua ou uma terceira língua nos ajudou no dia a dia. Meu E- Deus, a energia, ela veio, meu Deus. Não precisa cortar, não. Pode deixar. É que ela Tá, tava, ela tava, gente, aqui um spoiler. É que a gente, se você, um recado aqui. Se você para de ouvir o podcast quando a musiquinha no final toca, você perde os bastidores. A gente sempre coloca bastidores do podcast no final. Então, bastidores, erro de gravação no final, pra vocês darem risada. Então, já fica aí a dica, né. é, Então, sempre assim, tem, sempre tem. sempre tem. Então, enfim, é só um adendo aí. Então, assim, a energia estava difícil aqui pra colar, e agora colou, né, Yasmin. Quantos Sim, idiomas veio. você fala? Quantos idiomas você fala? Eu falo só inglês e meto louco no espanhol. E você? É que é que atrapalhou, né, o Covid, né, quando você foi estudar espanhol, mas você vai Foi, contar essa história. Você vai foi. contar essa história. Eu falo eu digo que eu falo dois idiomas e Mentindo, outros né? Mas tudo bem, mas vai. não, eu falo 2 muito bem e 2 mais ou menos. Tá. Quais são os dois que você fala muito bem? Português e espanhol. Português e espanhol eu considero que eu falo muito bem. E inglês, apesar de morar na Inglaterra, eu percebi que depois eu sempre achei que eu falava inglês muito bem. Uhum. Mas aí eu vim morar num país de língua inglesa e eu percebi que eu não falo inglês tão bem quanto eu achava. Eu me comunico muito bem, óbvio. Assim, a minha vida toda aqui é inglês, óbvio, mas eu falta muito vocabulário e óbvio que dá para melhorar muito mais. Assim, eu não tenho um inglês tão polido quanto eu achava que eu tinha, enfim, mas falo bem. E não falo mais tanto, porque faz muitos anos que eu mudei da França, mas eu falava bem francês quando eu morava na França, mas eu venho perdendo com os anos, que eu me mudei de lá, já fazem 3 anos e meio que eu saí da França, então eu venho perdendo bastante. Mas aí agora que a gente foi pra França, É, até que você se desenrolei virou. bem, É. né? Sim, sim, deu conta. Dei conta, assim, então eu não passo fome, não passo frio e nem me perco, mas assim, meu francês não é fluente, mas eu falo ali um intermediário, assim. Mas eu não passava fome só com português também, isso aí. Com português eu não passo fome, não passo frio, falo ironias, sarcasmos, besteiras, Ai, caramba, eu sim. leio cartas de amor, escrevo poemas. Olha só. Mas como que. Antes Qual foi seu primeiro idioma? E como você por aprendeu? português, né, aprendi com Não, minha não, mãe. não. Não, tirando a mãe língua. É, tirando. Não, tirando a Aprendi língua mãe. A apren mãe língua foi aprendi com a ótimo. minha mãe, aprendi com a minha mãe falando, ela Não, passava a mão na não. barriga, falava assim: "Filha, tô te esperando, muito amor pra te dar". Não, Filha não, tirando que a ela não língua sabia, materna. ela não sabia que eu era menina. Gente, esse podcast tá um caos já. Enfim, Sim. Não, como é que é a palavra que você usou outro dia? É generar? É isso? generar, Exato. nossa, sim, generar em espanhol. Mas o meu vocabulário é isso aí, você já sabe. Sim. Como eu aprendi a primeira língua? Bom, a primeira língua que eu aprendi foi o inglês, Uhum. e eu sempre tive muito interesse por idiomas, porque, a minha tia, a maminha, que faleceu ano passado, muitas saudades inclusive, ela era professora de inglês e português. Tá. E ela tinha muito interesse por idiomas, então assim, minha tia falava inglês, ela falava francês, espanhol, japonês. Que legal. Então sim, e eu cresci agarrada com ela.
Então ela sempre me incentivou muito, com a questão dos idiomas. E eu lembro que ela viajava muito com o meu tio, né, o marido dela, Uhum, e eles foram para Nova York, e tem uma loja em Nova York que faz livros com histórias da Disney, personalizados, né? Você vai lá e dá o nome da criança, tal, ou do adulto, sei lá, e eles fazem uma história personalizada. E ela me deu um livro da Branca de Neve um pouco antes do meu irmão nascer. Minha mãe estava grávida do meu irmão, e ela me deu um livro da Branca de Neve e Sete Anões personalizado. E esse livro era em inglês. Então, eu fui crescendo e eu amava esse livro, e eu fui uhum. crescendo e eu não conseguia ler o livro era em inglês. Então, o meu interesse pela língua inglesa veio a partir desse livro que eu ganhei da minha tia, porque Tá. eu queria saber o que estava escrito no livro e precisava aprender inglês. Então, eu fui aprendendo primeiro sozinha, aí depois com a escola, aí eu entrei numa escola de inglês, fui fazer essas escolas de inglês, acho que eu fiz Uhum, skill. Eu fiz skill? Eu acho que eu fiz skill, na época, e aprendi aquela coisa básica, né, do inglês. Mas o que eu mais onde eu mais aprendi, pra ser muito honesta, foi assistindo, conteúdo, série, filme, escutando música. É assim que eu aprendi inglês, muito sozinha mesmo, me interessando pela língua, porque eu gostava muito de aprender, eh, inglês, porque eu sempre fui muito interessada pela língua. Eu sempre tive hoje eu mudei completamente esse pensamento, mas eu sempre tive, até eu mudar de país, eu sempre tive aquele pensamento de que: "Ai, eh, a língua inglesa é muito mais bonita do que a língua portuguesa. Ai, é muito uhum, melhor. Ai, não sei o quê. Ai, quem dera a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses e não pelos portugueses, porque agora a gente tem que falar português". Eu pensava muito isso. E então, por conta disso, eu, adolescente, ia muito atrás de aprender inglês. Não era nem por conta de carreira, não era porque eu Almejava achava. morar fora, tal, essas Nã coisas. Nada disso, não era porque eu queria morar fora, não era porque eu achava que inglês ia me ajudar na carreira, não era por nada disso, era porque eu tinha uma tia que me incentivava, e era porque eu queria ler o meu livro da Branca de Neve e entender o que eu estava lendo. Uhum, Era por legal. isso, era por isso. E aí foi assim que eu comecei a aprender inglês, e aí já adulta a gente vai entendendo que precisa de inglês para carreira, enfim. Uhum. E você, como você aprendeu inglês? Ou inglês não, na verdade, qual foi sua primeira língua? E por que que você decidiu aprender? Ah, foi inglês, no caso. Eu tinha feito muitas vezes, na verdade, tipo, é, aula de inglês. A gente tinha na escola aquele básico lá, mas cheguei a fazer um desses cursos aí também. Eu tinha muita dificuldade, né? Então, tipo, eu não conseguia desenrolar de jeito nenhum. Não tinha quem fizesse que eu falasse, que eu guardasse as informações, nada. Tipo, não conseguia. Era um bloqueio mesmo, assim, não fluía. E aí, teve um ano que eu vi uma postagem, acho que no Facebook da Igreja Árabe, da Igreja Evangélica Árabe de São Paulo, que fica, acho que no Paraíso ali. E aí, eles falando sobre uma família síria que tava ali e tal, não sei o quê. E a gente foi lá, que conhecê-los, tal. E aí, você percebe a barreira de você conversar, porque, tipo, eles falavam árabe, falavam inglês, e a gente só falava português. Então, não tinha como a comunicação acontecer se não fosse por mímica, né? Então, enfim. E aí, quando a gente começou a frequentar lá, fazer algumas aulas, ajudá-los, tal. Eles davam aula de árabe e eles cozinhavam pra caramba, mano. Nossa, saudades, inclusive, do tabule deles lá. Ai, que delícia. Sim. E aí, eu falei, mano, não dá, né? Eu acho que vale muito a pena. E eu acho que isso foi depois que eu voltei da França. Então, tinha acontecido o perrengue, tipo, de você ir
zerado e não conseguir se comunicar, né? Então, você fica naquela lá, naquela situação de você precisa perguntar alguma coisa para alguém, você precisa pedir uma informação, você precisa fazer um pedido, tipo, que para comer. E aí você, tipo, não consegue, aí juntou isso com essa situação deles, de você querer se comunicar, de conhecer a história e você não ter como. E aí foi que eu decidi fazer intercâmbio e aí foi embora. Aí o negócio saiu, tipo, desbloqueou e aí foi com Deus. Ah, é. Então, uma coisa que eu percebi com o inglês, né, que foi a primeira língua que eu aprendi, foi que quando a primeira vez que eu precisei usar o inglês fora do país, primeiro eu fui viajar para o Chile e a gente chegou lá e a gente achava que ia conseguir entender o espanhol, como normalmente quem fala português consegue entender espanhol, mas Uhum. no Chile você não entende, porque eles não falam espanhol. Eles falam qualquer língua menos espanhol. Então não dava para Uhum. entender nada do que eles falavam. Eu não falava espanhol na época, isso foi 2015, eu acho. E eu não conseguia, eu sabia, eu entendia inglês já, assim, eu entendia bem quando as pessoas falavam, Uhum. mas eu não conseguia falar. Eu era completamente travada, não conseguia falar. Eu estava com amigas, então elas conseguiam se comunicar em inglês, e aí elas falavam com o pessoal do hotel, e uma das minhas amigas também falava espanhol, então elas falavam espanhol, e aí a gente se comunicava tudo portunhol, espanhol, inglês, o que dava, dava. Sim. Mas quando eu fui para França a primeira vez, em 2016, a escola que eu fazia, ela era em inglês, né? O curso era, apesar de ser na França, era um curso internacional, para alunos internacionais, então era ministrado em inglês. E no início, para mim, o meu inglês era muito travado. Eu não tinha fluidez na fala, eu entendia tudo que as pessoas falavam, entendia as aulas completamente, mas para falar era aquele negócio assim, Uhum, sim. eu tinha muita vergonha de falar também. Então demorou aí pelo menos uns 2 meses para eu conseguir pegar uma certa fluência no inglês, porque na fala, né, não uma fluência, mas uma fluidez no meu inglês, porque não era fluente, até porque eu estava numa sala internacional, todo mundo tinha o mesmo nível de inglês, então aquele inglês de escola de inglês, assim, tipo, todo mundo se Uhum. comunicava no mesmo nível, digamos assim, né? Ninguém era nativo, assim, tinha uns 2 ou 3 nativos de inglês. Então, todo mundo tinha mais ou menos o mesmo nível de fluência, mas a fluidez, quase todo mundo tinha fluidez no inglês. E o meu inglês não era absolutamente nada fluido para falar. Então, eu me sentia muito mal. Assim, eu falava, nossa, eu entendo tudo que as pessoas falam, mas eu não consigo falar com nenhuma fluidez, era muito travado para falar, era muito ruim. Então, você só percebe que, tipo assim, você acha que você fala, mas não fala. Você entende, mas você não fala, né. E eu sabia escrever, obviamente, porque quando a gente, faz curso de inglês, como eles focam bastante na gramática, né, você aprende a escrever Uhum, sim. em inglês, o que é bom, porque de todas as línguas que eu falo, a que eu melhor sei escrever é o inglês. Mesmo em espanhol, eu não sei escrever muito bem. O que facilita o espanhol, óbvio que é a pronúncia, tudo que você pronuncia, tudo que você escreve, você fala, então é um pouco instintivo, mas ainda assim eu cometo muitos erros de escrita, porque o espanhol, eu nunca fiz curso de espanhol, eu aprendi escutando, né, espanhol. Eu aprendi porque me colocaram lá, né, vai para o México e eu aprendi no dia a dia, Uhum. né. Então, assim, eu sei falar, mas eu não sei escrever, eu não conheço a gramática, nada do espanhol. Por isso que eu digo que eu falo espanhol, mas não é uma língua que eu tenho um conhecimento, gramatical da língua. Não, eu não aprendi espanhol, eu não fiz curso de espanhol, foi uma língua que eu aprendi no dia a dia por necessidade, né.
da língua ali, porque eu trabalhava e então de escutar as pessoas falando, você vai aprendendo, e porque tem uma similaridade com o português, é uma língua que você consegue aprender escutando, né? O brasileiro consegue aprender o espanhol escutando, não é igual ao alemão. Alemão é uma língua que você pode passar 10 anos escutando, que você não vai aprender Ah, falar sim, é porque alemão não tem coisa escutando. similar, né? Tipo, você consegue fazer, embora tenha os falsos, como chama? Amigo, falsos É. amigos. Falsos amigos. É falso amigo que chama mesmo. É? Ou falso, na verdade, o termo correto é falso cognato, Ah, era isso mas, aí que eu ia falar. Bom, mas a gente pode chamar de falsos amigos também, não tá? sim. Coloquialmente, falsos amigos tá certo também. É porque tem línguas que não têm similaridade nenhuma, né? Tanto em gramática quanto com pronúncia, com português. Então, eu acho assim que das línguas que mais se assemelham assim, eu acho que espanhol fica mais fácil, como você disse, né? E, tipo, dá para você deduzir, você consegue é, aprender talvez com mais facilidade. Sim. Você fez curso de espanhol? Quer dizer, não sei se a pandemia te permitiu terminar o curso. Não, ficou não do jeito que eu queria, né? Então, assim que eu terminei o intercâmbio de inglês, eu fui fazer umas aulas de espanhol. E aí, tava num nível até bom, assim, uma coisa que é engraçada, que, por exemplo, eu não tinha, né, a, a outra língua estrangeira, então o cérebro é um negócio muito estranho, porque quando eu tentava lembrar ou falar, o recurso que vinha era em inglês, tipo, e não em português, né? Porque, tipo, acho que buscava no mesmo lugar onde você tinha aprendido, o cérebro, no caso, né? Buscava. E aí eu fiz algumas semanas lá e não deu para terminar o curso de forma devida por conta da pandemia, porque a escola precisou fechar e transferiu as aulas para o modo online, o que era novidade para todo mundo ali em 2020, né? Então, uma forma de se adaptar e tal, e não era a mesma coisa, porque não tinha aqueles grupos e não tinha com quem você interagir depois. Então, a minha experiência foi totalmente diferente do inglês, onde eu tinha oportunidade de aprender na sala e logo depois da aula sair com os meus amigos ali para poder conversar, tipo, as pessoas do mesmo nível, de diferentes nacionalidades. Então, com o espanhol ficou faltando essa parte, embora eu assistia, sei lá, o MasterChef espanhol lá, o MasterChef Espanha, na verdade, tudo em espanhol, que com a legendinha lá tal, dava super risada, era sensacional. O espanhol da Espanha, confesso que é difícil pra mim. Às vezes eu vou pra Espanha e sinto que eu não falo espanhol. Eu não consigo entender o que eles falam. Eles têm também uma linguagem própria. É complicadíssimo pra mim. Os espanhóis, os chilenos e um pouco do espanhol argentino para mim é complicado de entender. Agora o resto da América Latina ali é tranquilo. Tirando as gírias, que, né, cada país tem a sua, mas Ah, sim. eu consigo entender bem. Mas, gente, eu fui para Sevilha, eu juro pra você, o moço da imigração, ele virou pra mim e começou a falar comigo, porque eu cheguei, né? Eu lembro, cheguei na imigração, aí comecei a falar com ele em espanhol, né? Aham, Aí ele, sim, da onde que você tá vindo? Aí eu, Manchester. Aí ele me fez uma pergunta, aí eu, travou. perdão? Não, eu, perdão? Aí ele fez a mesma pergunta em espanhol, de novo, perdão? Aí eu acho que ele ficou pistola já. Aí ele já meteu um inglês, aí eu, puta merda, falhou. Falhou aqui, eu falei, moço, eu falo espanhol, eu juro que eu falo espanhol, mas assim, essa linguagem aqui de vocês é meio própria, né? É o Porque não sotaque às dá. vezes também, não é? Não, é muito difícil, cara. Assim, a minha amiga mexicana, que Uhum. mora, que mora em Sevilha, né? Ela e a mãe dela, eu fui visitá-las, né? Quando fui pra Sevilha. Nem elas entendem, elas são mexicanas, né? Nativas do espanhol. Nem elas entendem o que eles falam em Sevilha. Eu, uma mera brasileira que aprendeu espanhol do RBD, não vai. Do RBD. Né, RBD e Maria do Bairro, não vou saber o que eles falam mesmo. Enfim.
Mas eu Foi vou dizer isso. que, tipo, que eu vou dizer assim, talvez não na mesma proporção, mas é parecido com o que é o português europeu e o português brasileiro, né? Tem algumas regiões daqui de Portugal, por exemplo, que nem os próprios portugueses conseguem se entender pelo jeito que é Pois, pronunciado. E para o brasileiro, às vezes, também é um pouco difícil. Então, dependendo da onde a pessoa eu tenho dificuldade. Então, às vezes, no trabalho, quando os portugueses estão reunidos, eles estão super empolgados, conversando algumas coisas, eu me perco, eu não consigo, é, acompanhar muito. Então, às vezes, eu tenho que perguntar, tá, mas o que que é essa palavra que você falou? Às vezes é uma gíria, aí tudo bem, compreensível. Ou às vezes é uma palavra que eu sei o significado, mas por conta da pronúncia acaba fugindo, né? Você não consegue entender nem o contexto às vezes. pois. Uma rapariga Força. muito gira. É uma rapariga muito gira. Falando, já que a gente já começou a dar risada, histórias engraçadas que envolveram, tipo, outro idioma. História engraçada? É. Ai, meu Deus. Ou não Hum. precisa ser engraçado. Uma história que você parece falar assim, meu, se eu não tivesse um outro idioma, nesse momento eu teria tido Ai, problema, meu ou, Deus. tipo, me Nossa, salvou. eu tenho uma muito engraçada, mas eu acho que eu não posso contar aqui. Eu acho que eu não posso contar. Ah, eu vou contar. Eu vou contar porque ela é muito engraçada. Então vai, força. Cara, eu demorei. Força, força. Eu demorei muito para entender a diferença entre a pronúncia do J e do R em espanhol. Uhum, E aí, eu sempre que eu ia pedir, porque assim, lá eu morava num prédio no México que tinha essa academia que tem uma esteira e uma bicicleta. uhum, Aí eu gostava de correr eu ia falar caminhadora, porque caminhadora é em espanhol. Na esteira, né. uhum, Aí eu todo dia, à tarde, voltava do trabalho e, meu, o México, notem que o México é um país muito machista, cara, muito machista. Então, assim, além deles serem machistas, eles têm uma coisa que chama, ai, como é o nome? Albur. Albur, eh, traduzindo, é um tipo de piada com segunda intenção, é um tipo de piada que envolve um contexto sexual, sempre. uhum. Aí, eu ia e sempre pedia, a chave da da esteira, porque você Da precisava colocar academia uma ch lá. não, não a chave da academia, a chave da esteira, Ah, tá. porque você precisava colocar um negócio na esteira para a esteira ligar, Tá e eles bom. não deixavam esse encaixe, é como se fosse um encaixe, assim, e lá Uhum, eles chamam esse encaixe de chave da caminhadora, então a chave da esteira. tá. Então para você poder usar a esteira, você precisava pedir para o porteiro a tal da chave da caminhadora. Aí eu ia todo dia lá, eu falava assim: "Ai, você pode me dar a chave da da caminhadora?", não sei o quê. E aí, como eu pedia todos os dias para ir na esteira lá, teve uma hora que o porteiro virou para mim e falou assim: "Ah, você gosta de correr?" Eu falava assim: "Ai, sim, eu gosto de correr". Aí beleza, agora, isso em português, um diálogo normal, certo? Um diálogo normal entre 2 Sim. pessoas. Agora, vamos fazer o diálogo em espanhol, beleza? Aí Beleza. beleza, né? Beleza. O o meu querido porteiro vira pra mim e fala assim: "Ah, ¿te gusta correr?" O R, né? "¿Te gusta Sim. correr?" A Stephanie responde para o porteiro: "Sí, me gusta mucho correr." O J. E eu fiquei falando isso pro porteiro, e o porteiro olhava pra mim e ria da cara. E esse diálogo você passou muitas vezes, e ele rindo da minha cara, e eu falo assim: "Mano, por que você tá rindo da minha cara, gente? Eu não tô Nunca entendendo". entendia porque o porteiro Nunca dava entendia, risada. nunca entendia porque o Aham. porteiro estava rindo da minha cara. E eu falava assim: "Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô falando alguma coisa errada? Ele tá perguntando". E eu nunca percebi a diferença porque como ele perguntava rápido e com aquele sotaque, não sei o quê, e eu tinha acabado de chegar no México, estava morando lá fazia o quê? 2 meses, estava ainda entendendo o espanhol, então eu não tinha o entendimento, a diferença, eu não sabia nada.
Uhum. Beleza, não entendia nada. E aí um dia eu no trabalho, olha como eu descobri a diferença entre o J e o R. Aí eu estava no trabalho conversando, com um amigo colombiano, eh, a gente estava falando alguma coisa, ele estava na minha sala, e cara, ele falou alguma coisa, aí a gente rindo, não sei o quê, não sei o quê, e eu virei pra ele e falei assim: "Ah, eh" alguma coisa, eu virei pra ele assim: "Não fala isso, porque senão te voy a correr de aqui", assim, Ah. com o J. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Não, não, 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 não tenho interesse". E eu e eu falei assim: mas eu falei assim: "Acho que você não entendeu o que eu falei". Eu falei assim: "Eu só virei pra você e falei assim que eu vou te correr da minha sala, que eu não te quero aqui na minha sala, que eu", sabe. Aí ele Uhum. falou assim: "Eu acho que você não sabe o que você tá falando". Aí eu falei assim: "É, eu acho que eu não sei mesmo". Aí eu expliquei pra ele, contei a história do porteiro, falei assim: "Eu tô falando a mesma coisa para o meu porteiro e o meu porteiro tá rindo da minha cara, o que que eu estou falando?". Aí ele virou pra mim e falou assim: "Stephanie, você tá pronunciando J, você não tá falando R, você não tá falando correr, de quem quer correr, você tá Uhum. falando correr de quem quer fazer coisas que não devem ser feitas com homem casado". Mano, você não tem noção, a minha cara inchou como se eu fosse uma maçã da Mônica, Super madura. vermelha. Não, eu fiquei tão Sem vermelha como um graça. morango. Eu virei o morango do Nordeste. Eu estava muito sem graça. Falei assim: "Por que que toda vez que a gente tem que errar num idioma, tem que ser num contexto sexual? Por quê? Por quê? Ah, mas Por que é que eu não porque. posso pedir uva em vez de maçã? Por que que eu Não. tenho que virar para o porteiro e falar para o porteiro que eu quero? Aham. Por quê? Por que que eu tenho que falar isso? Falar assim: "Ah, porteiro, eu quero a chave da esteira, porque eu quero, né, fazer um bebê na esteira ao invés de correr". Correr, sim. É, não, eu tô hoje com os hormônios à flor da pele. Eu resolvi não esperar e hoje é o dia, entendeu? Mano, juro pra você, olha, sério. Você queria um buraco no chão. Não, mano, olha, eu juro pra você, ele era meu colega de trabalho fazia um mês. E eu Mas virei e falei também isso pra nunca mais ele, um errou, moço certo? um moço casado. Não, nunca mais errei. Aí, minha filha, eu virei a craque do J e do R. Aí, o correr e o correr nunca mais foram errados aqui. Eu aprendi e nunca mais errei. Mas assis mas depois de muita vergonha, né, depois de virar para o pobre do porteiro, e aí vem essa história do o homem a cultura, e aí tem um problema no México, a cultura machista e a cultura, tipo, do albur no México é muito enrustido, as pessoas fazem muita piada com segunda intenção e não sei o quê, não sei e não importa quem você é, e se você é estrangeiro e não entende, eles tiram muita vantagem de você, então você imagina, era tipo, a alegria do meu porteiro era eu ir pedir a chave da caminhadora pra ele e virar pra ele e falar que eu ia correr na caminhadora. E aí ele se matava de rir todas as vezes. Lógico, acho que ele ficava olhando na câmera pra ver o que que eu ia fazer. Nossa, caramba, E é. enfim, eu não sei se você tem uma história melhor que a minha, mas se você tiver, por favor, divida com a nossa audiência. Bom, melhor eu não sei não, mas eu vou contar. Ainda falando sobre espanhol, eu lembro uma vez que eu falei para minha amiga mexicana lá na Irlanda, a gente estava na sala de aula. E a gente estava reclamando há vários dias sobre o aquecedor que não estava funcionando direito e tal, e por fim resolveram o problema do aquecedor. E aí eu comecei a brincar com ela falando tipo espanhol tal. Ela, uma mexicana e uma espanhola estavam tipo ensinando algumas palavras soltas. Aquilo, você conversando, ai, me ensina tal coisa, me ensina a falar tal palavra. E elas ensinando tal. E aí eu soltei, a sala tava quente, eu falei, nossa, eu tô caliente. Mandei essa.
Eu mandei essa. E aí elas, tipo, riram, tipo, de chorar, de se engasgar. Não, não diga isso, que não sei o que, tal. Yasmin estava com os hormônios à flor da Eu pele. querendo dizer que tava muito quente, tava abafada a sala. Era isso que eu queria dizer. E saiu alguma Não, você queria coisa. dizer que você escolheu não esperar também, igual eu. Né? Aí elas riram, corrigiram, claro. Aí, tipo, toda vez que surgiu o assunto sobre estar muito quente, elas se olhavam já assim, e já começava a rir. Ficou, tipo, uma piada interna. Mas, enfim, não era essa a história principal. A história principal é, estava eu trabalhando na Irlanda, e Lá aí, vem outro, lá vem é, outro. só que aí vai ser em inglês. E aí eu tava conversando Meu com uma Deus. gerente lá um dia, aí eu falei pra ela assim, ai, tudo bem, tal, como é que estão as coisas? Ai, tudo certo, tal. Eu falei, ai, você termina que horas? Esse era o tipo de conversa muito comum que a gente tinha, tipo, ah, que horas você termina, que horas você vai embora, quem vai fechar a loja hoje e tal. Aí ela falou, ai, não é eu que fecho a loja hoje, não. É o outro gerente e tal, eu vou embora daqui a pouco, não sei o quê. Legal. Aí, abre um parênteses aqui, porque muitas vezes, quando você está aprendendo uma língua, e aí, no caso, eu vou dizer por mim, às vezes, quando você não entende, você dá um sorrisinho, assim, dá uma risada, tal, tipo, ah, entendi, um sorriso falso, mas você não entendeu nada. E aí, nesse caso, ela continuou contando a história dela, ela falou, inclusive, depois do trabalho, não sei o que, não sei o que lá, ela fez um comentário e soltou uma palavra em inglês lá. Eu não entendi a palavra, respondi, tudo bem, entendi, e dei um sorriso. Aí ela respondeu em inglês. Isso não é engraçado. Aí eu falei, mano, o que que será que foi que ela falou que não que não foi engraçado? O que significa a palavra que ela disse que não é engraçada? Falei, nossa, mano, já passei vergonha aqui, não acredito, meu Deus do céu. Que Aí, palavra que era? removal, Removal. que significa remover, né? Aí eu fui lá na menina que trabalhava no customer service, é, que ela era formada em educação, ela era professora, e aí fui perguntar para ela, eu falei assim, Teresa, ela era irlandesa, né? Aí eu falei para ela, meu, tava conversando com a Amy ali, e aí conversa vai, conversa vem, ela soltou uma palavra, eu dei uma risada e ela falou que não era engraçado. Aí ela falou, qual palavra ela disse? Aí eu falei, removal. Aí ela, não é engraçado mesmo. Aí eu, tá, tudo bem, mas o que que é então, O né? que que Tipo, significa, né? suspense. Ela falou assim, ela falou, é porque provavelmente, pelo contexto que você está contando, um parente do noivo dela faleceu e é um processo dentro do velório. Aí eu, nossa, que sacanagem. E eu dei uma risadinha, tipo, o assunto era mó triste, eu meti uma risada lá, nada a ver. Aí, beleza. Aí passou, aí fiquei indignada, mano. Falei, nossa, não é possível uma parada dessa. Aí fui perguntar pra minha professora. No dia seguinte, ela é de Amsterdã. Aí eu falei pra ela, você é estrangeira e mora aqui há muito tempo, né? Ela falou assim, sim. Eu falei, se eu te disser a palavra removal, você sabe o que que é? Ela falou assim, só pela palavra eu não saberia, mas por eu já ter ido, eu sei o que você quer dizer. Aí ela explicou que dentro do processo lá tem um momento que eles transferem o corpo de um lado para o outro, não sei o quê, porque cada país tem o seu processo. E aí, isso. Sim. Aí ela falou, e aí a movimentação, não sei se era do hospital para casa, ou da casa para o cemitério, ou da casa para um outro lugar, chamava-se assim, e era tipo um termo conhecido. E aí, depois, pesquisando aqui na internet, é um termo que aparentemente é usado só na Irlanda. Então, como você disse, tem algumas coisas, alguns jargões, alguns termos que vão ser usados só para aquele país. Tipo, nenhum outro país usa. E aí eu perguntei para ela, tinha como eu saber? Ela falou assim, não. Assim, você sendo estudante, nunca ter ido, dificilmente você saberia o significado disso dentro desse contexto. Aí eu falei, então. Aí, a partir disso, eu nunca mais ri quando a pessoa falava alguma coisa e eu não entendi. Eu ficava, tá, mas o que que significa? Desculpa, eu não entendi. Parei. Ai, olha, Yasmin, Fiquei você, traumatizada. Não, tá. você escolheu. Um dia você escolhe não esperar e no outro você ri dos mortos. O que fazer com você? O que fazer com Aparentemente, você? sim. Zero controle.
É, Zero controle da sua vida você tem. Ainda bem que você tem Cristo no coração, porque só Ele pode te salvar. De você mesmo. sim, e aí foi isso. Então, tem essas histórias, assim, acho que quando você vai aprendendo um idioma tal. Mas você tem alguma. Ah, bom, a gente tem. A gente não, você tem uma que a gente vivenciou agora recentemente em Paris, de como falar mais de um idioma ajudou outra pessoa, não necessariamente a gente, né? Quer contar? Ai, nossa, já ia dizer, meu Deus, o que que aconteceu recentemente? Não tô lembrando. Qual foi Memória o mico? fraca. Qual foi o mico? Qual foi o mico que a minha memória, porque a minha memória ela paga às vezes, né? Porque assim, né? Aquela coisa, não lembro, não fiz, enfim. Não É, aconteceu. Aham. não aconteceu. Não, que a gente tava em Paris, né? A gente foi para Versailles e a gente tava lá na fila para voltar e, meu, que burocracia aquela estação. Não aceita um ticket, aí não tem um aviso de que o ticket não aceita, aí você tem que comprar um outro ticket, aí as pessoas têm o ticket que veio, mas o ticket que veio não serve para voltar. E é um Sim. problema para todo mundo. Foi um problema para a gente e estava sendo um problema para todo mundo que estava naquela estação. Enfim, e aí a gente estava numa fila enorme para comprar o tal do ticket para voltar. E aí tinha umas pessoas na fila e eles têm uns avisos, porque como é uma estação que movimenta muito turismo, porque tá do lado do palácio, eles têm um aviso em vários idiomas, né, então tá lá em alemão, em espanhol, em francês, inglês, enfim. Só que as pessoas que atendem as pessoas no guichê, os trabalhadores da estação, eles só falam inglês e francês. E o inglês, assim, com muita má vontade ainda, né. Uhum, E clássico. aí é um clássico francês. Aí, tinha essa dupla de senhorinhas, e elas estavam lá, e eu acho gente, primeiro que eu preciso falar, eu achei magnífico, que elas deviam ter o quê? Uns 50, 60 anos, É, eu acho que era mais para viajando. 60, eram idosas mesmo, assim, tipo. É, viajando sozinhas, e pelo sotaque elas eram latinas, porque não eram espanhol da Espanha. Se elas não Uhum. eram mexicanas, elas eram porque tinha muito um espanhol ali, mexicano, e elas estavam tentando comprar o ticket. E elas estavam com o mesmo ticket que a gente, que é o que não aceita na estação para voltar, que é um que você compra que eles aceitam em todas as estações, em todo o transporte público de Paris, menos nessa estação, menos nessa, é a única Que estação para que voltar, não você aceita. consegue ir e não consegue voltar. Exato, menos nessa estação. E aí elas estavam tentando comprar e falando espanhol com o cara, só que o cara, tipo, não fala espanhol. E a fila estava crescendo, 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 num nível as pessoas estavam ficando impacientes já, o cara estava ficando impaciente, aí uma senhora conseguiu comprar. Só que em vez dela ajudar, tá, a amiga dela que estava do lado, ela simplesmente pegou o ticket dela e foi embora. E aí Sim. essa senhorinha estava ali, tentando comprar o ticket, ela não conseguia. E aí ela falando com o cara que ela queria ir embora dali, que ela precisava chegar na estação X, e o cara falando pra ela: "Não falo espanhol, só francês e inglês". E ela tentando, e ela explicando e falando em espanhol como se fosse resolver alguma coisa, sabe aquela pessoa insistente? Tipo assim: "Você tem que entender a minha língua". É que ela E queria, ele já eu acho que ela queria mais entender por que que o ticket que ela tinha comprado vários, por que que não aceitava, né? exato. E aí, eu fui ficando desesperada, porque eu queria ir embora também. Todos As nós. pessoas, todos nós na fila queríamos ir embora. A senhorinha estava tentando explicar em espanhol, o cara claramente não falava espanhol. Então estava assim, um negócio tipo Torre de Babel, literalmente, ninguém estava se entendendo ali. Aí eu saí da fila e fui lá fazer o meu trabalho de tradução, né. Aí eu cheguei, coloquei a mão nas costas da senhorinha e falei assim: "Olha, dá licença". Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui nessa estação não aceita esse ticket, a senhora vai ter que comprar outro ticket. Eh, porque daqui não vai esse ticket não funciona, a senhora vai ter que comprar um outro ticket daqui dessa estação
pra ir até a estação que a senhora quer. Ela, ai, agora eu entendi, não sei o que, não sei o que. Eu virei pro cara e falei assim, ela quer outro ticket. Aí ele, tá bom. Só que assim, né, ele já podia ter impresso o ticket pra ela, enfim, era uma coisa um pouco mais fácil ali de resolver. Ele imprimiu o ticket, ela pagou e não sei o quê. Aí ela começou a tentar explicar, mas por que que esse ticket não funciona? Eu falei assim, minha senhora, não funciona. Não dá para entender. A gente, entendeu? Não somos nós que fazemos as regras aqui. Quem faz a regra é o metrô da França. Não funciona. Você vai ter que comprar outro ticket. Aí ela comprou outro ticket, não sei o que, comprou, foi embora, graças a Deus, a fila andou, não sei o quê. Aí tinha uma outra galera atrás, assim, que era, Sim. acho que, sei lá se era da mesma excursão que ela. Aí começou a juntar uma galera. Ai, você pode me ajudar? Eu tô com esse ticket aqui, todo mundo com o mesmo ticket, porque todo mundo comprou o ticket pra ir, que não funcionava pra voltar. E eu falei assim: exatamente, você vai ter que comprar outro ticket. Aí veio a outra. Eu falei, exatamente, você vai ter que comprar outro ticket. Eu falei assim, meu Deus do céu. Virou porta-voz. Exato, eu falei assim, galera, junta aqui, né? Todos vocês vão ter que comprar esse ticket aqui, ó. Vai ali, pede esse ticket e vamos embora, entendeu? Todo mundo. Boa. Mas, mas é isso, e aí isso foi para todo mundo em espanhol, porque o moço não falava espanhol. Mas eu acho que a galera fica um pouco confusa também por conta Das placas que diz que das traz em placas. outras línguas, é. Porque nessa estação em específico, todas as placas estão em muitas línguas. Então a galera acha que eles vão conseguir informação é, na língua deles e não vão, porque a galera lá só fala espanhol, inglês e francês, né? Sim. Acho que a gente pode fechar, mas queria fazer mais uma pergunta. Acho que para você, assim, o que que você mais gosta de ter aprendido em outra língua? Que no sentido assim, qual o maior benefício que você acha, que você olha para trás e fala assim, meu, aprender outra língua me deu oportunidade de fazer X coisa e é o que eu mais gosto de quando eu consigo falar e me comunicar com outras pessoas. Ah, acho que uma coisa você já respondeu, que é a comunicação com outras pessoas. Uhum, Eu acho que te abre um leque para você se comunicar é, na língua daquela pessoa. É, uma coisa que eu achava muito legal que eu fazia no Brasil e eu acho que eu não lembro se quando eu mudei eu continuei fazendo, mas eu fazia muito no Brasil trabalho de tradução. Eu gostava muito de fazer isso. Eu fui, né, voluntária de tradução na Portas Abertas, fui voluntária de tradução na Nexus, uhum, que era uma missão chinesa no Brasil por um tempo. Então, isso eram trabalhos que o fato de eu ter o conhecimento de outra língua, eu tive a oportunidade de ser voluntária, eh, com tradução por conta disso, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e que se eu não tivesse o conhecimento de outra língua, eu jamais poderia fazer. E que me trouxe coisas muito legais. Eu conheci pessoas muito legais por conta disso, e histórias muito legais, porque mesmo quando eu fazia trabalho de tradução, mesmo coisas que não eram publicadas, eu tinha conhecimento porque eu traduzia, né? uhum, sim. Então, enfim. E te traz também o como vamos dizer, a facilidade te ajuda quando você está num país estrangeiro, por exemplo. Eu, quando mudei para a França, a minha escola, ela era em inglês, mas eu morava na França, a língua oficial é o francês. Então, o meu dia a dia, ele não era em inglês, as pessoas não falavam inglês, a maioria. Eu morava numa vilazinha, né? Então, assim, eu tive que aprender francês para minha vida se tornar mais fácil, né? Óbvio que para o trabalho que eu faço, né? A minha profissão, o francês, hoje não é mais essencial, digamos assim, né? Porque eu trabalho na Inglaterra e tudo mais, o inglês é mais essencial, mas o francês abre muitas portas para mim no meu, na minha carreira, porque eu trabalho com perfumaria e tudo mais. Então, é uma carreira que, para quem fala francês, te abre mais portas e faz
com que você tenha mais oportunidades. Então, assim, você falar outras línguas te abre um leque, e te faz ver o mundo de outra forma, eu acho também. A Sim. questão a questão cultural, eh, tem tudo isso, eu acho que te abre os olhos para o mundo, né, te faz sair de uma caixa, assim. Para É porque mim para você mim passa a ter acesso a conteúdos que antes não eram acessíveis por conta da língua, por exemplo. Isso também, exatamente, você passa a ter acesso a muito mais conteúdo. Então hoje, por exemplo, eu tenho acesso a, 4 vezes mais conteúdos do que antes, porque eu tenho acesso a conteúdos em português, espanhol, inglês e francês. Uhum. Então se eu falasse só português, eu ficaria restrita a conteúdos em português, ou eu teria que traduzir conteúdos em outra língua e mesmo assim você não quando quando um conteúdo passa por uma tradução, que não é uma tradução, como que se diz? Uma tradução oficial, às vezes você nem pode confiar naquela tradução, é difícil você poder confiar na tradução do Google, né. Por exemplo, até nisso, por exemplo, eu uso muito o Google Tradutor, muito. Só que, quando eu uso o Google Tradutor, por eu, eh saber a língua, eu consigo fazer um double check ali no Google Tradutor. Eu mudo muita coisa, porque o Google Tradutor ele erra bastante. Então, quando você usa uma ferramenta dessa, por você ter o conhecimento da língua, você consegue fazer um double check daquilo, entendeu? Você não confia, cegamente na ferramenta, entendeu? Porque ele erra, muito gramaticalmente, principalmente. Em inglês, inclusive, essa é uma dica para quem usa o Google Tradutor. Em inglês, o Google Tradutor está muito bom hoje em dia. É, Antigamente era melhorou muito muito. ruim, mas ele Uhum. melhorou muito. Mas em espanhol, francês, português, línguas que são gramaticalmente mais elaboradas, que têm, por exemplo, feminino, masculino, essas coisas, se você não tem o conhecimento da língua, é muito difícil você confiar na ferramenta, por exemplo, entendeu? Eu mesmo não confio muito no Google Tradutor para espanhol, porque como eu não estudei espanhol, eu não tenho completo conhecimento do feminino e do masculino no espanhol, porque muita coisa é diferente do português. Então eu erro bastante nisso, no espanhol. Então eu não consigo confiar completamente na ferramenta, por exemplo. Então quando você tem o conhecimento completo de uma língua, você consegue confiar até mais nessas ferramentas, entendeu. Então eu acho que isso, assim. Sim, boa, boa. E para você? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou dar um exemplo antes, que acho que depois que eu aprendi inglês, eu tive a oportunidade de encontrar um dos membros dessa família síria em Dublin. Ele estava fazendo um curso de música e aí eu falei, tem como a gente se encontrar, tal, que para poder almoçar. A gente acabou almoçando num restaurante brasileiro e ele pediu feijoada. Falei, gente, gringo. O Sírio super feliz, enfim. E aí, ele estava super feliz por me ver falando inglês, né? Então, acho que a maior recompensa de ter aprendido uma outra língua e o que me possibilitou, para mim, é conhecer a história das outras pessoas. Tipo, claro que se comunicar é o que vale muito, mas a oportunidade de você ouvir e entender as histórias das outras pessoas é uma coisa que ainda que me fascina muito. Então, eu fico, tipo, muito feliz quando eu consigo me comunicar e ouvir a história, tipo, o passado, como é que foi algumas coisas. Então, quando eu trabalhava lá na Irlanda, eu tinha umas amigas, ainda tenho, né? Umas amigas polonesas, então elas compartilhando algumas coisas de gerações anteriores, da época ali de Auschwitz, tal, não eram gerações tão distantes, você fica, meu, se eu não tivesse uma outra língua, qual era a chance de eu conhecer tão intimamente essa história, essa perspectiva, tipo, né, de você conhecer, como você disse, outras culturas, né? Tipo, realmente te abre um leque de oportunidades
muito grande. Eu me arrependo de não ter feito um pouco antes, assim, mas eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade e a chance de aprender qualquer outra língua, vale super a pena. E, tipo, eu acho que é uma experiência impagável, algo que você leva, tipo, pro resto da vida, assim. Você consegue se comunicar, entender, enfim, fazer várias coisas só com o recurso de um outro idioma. Então, para mim, Sim. valeu super a pena. Sim, você não sabe aonde isso vai te levar. Exatamente isso de ouvir outras histórias me lembrou uma coisa muito legal que aconteceu na França mesmo. Eu lembro que no meu primeiro ano lá, morando, eu Uhum. fui. Eles fazem um final de. Portas abertas lá, eles fazem um final de semana todos os anos, como se fosse o Shockwave Tá, sim. Uhum. que a gente tinha, não sei se ainda tem, mas que a gente tinha no Brasil. Mas eles fazem lá um final de semana inteiro, então com gente falando e tudo mais. Aí eu fui no primeiro ano e eu não falava francês. E é óbvio que a tradução é a língua de quem está falando para o francês. Sim. Então, e no primeiro ano eu não falava nada de francês, eu entendia pouquíssimo. Então, quem que eu consegui entender falando? Tipo assim, acho que eu consegui entender um palestrante da Nigéria, porque ele falava inglês e aí eles traduziam para o francês, e sei lá, um ou dois, o resto, tipo, eu perdi quase todos, porque eu não entendi o francês. Então, quem vinha, quem era de língua árabe, eu não conseguia entender. Quem era de qualquer outra língua assim que eu não sabia, eu não conseguia entender. Aí eu lembro que eu conversei com o líder de jovens na época, que eles têm também lá, e aí a gente estava conversando em inglês, tal, e eu falando para ele que o francês era muito difícil e tal, 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 tava muito difícil para mim aprender o francês, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim: a primeira coisa que você tem que fazer é parar de falar inglês. Ele falou assim: fala francês. Ele falou assim: mesmo que você erre, para de falar inglês. Aí eu comecei a fazer aula de francês e não sei o quê, e eu fui no segundo ano. E eu já falava francês no segundo ano. Que E legal. no segundo ano foi, foi um norte-coreano. E quem me conhece sabe que eu tenho muito amor pela Coreia do Norte. É, enfim, eu tenho muito amor pela causa e tudo mais. E óbvio que o norte-coreano, eu acho que era um norte-coreano, eu acho que era um homem, não era Ryu. Tipo, pra mim foi muito legal porque não era a Ryu. Então era a segunda pessoa norte-coreana que eu tava conhecendo. Eu tinha conhecido a Ryu no Brasil, então era a Uhum. segunda, era a oportunidade de conhecer um segundo norte-coreano, então eu tava muito feliz. E eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir entender todo o testemunho dessa pessoa? Porque ele vai falar em coreano Vou traduzir pro francês. aí a tradução vai ser para o francês. Aham. E se eu não conseguir entender todo esse testemunho, Senhor, eu vou ficar muito triste, porque, Chateada. né, vou ficar muito chateada. E eu consegui entender, assim, acho que 90% do testemunho aquele ano. E foi tipo um ano Sensacional. depois. Então, assim, é isso. O que você falou é muito. Foi aquele ano, acho que eu consegui entender quase todos os testemunhos e foi muito gratificante para mim, porque não foi fácil aprender francês, Sim. entendeu? E escutar as histórias das pessoas foi muito gratificante para mim. Então, foi algo que aprender uma outra língua e pô, trouxe para mim. Então, sim, eu acho que as pessoas deveriam investir em aprender outro idioma, não só por causa da carreira, não só porque, ai, inglês vai ser importante para o meu futuro. Sim, vai ser importante para o seu futuro, mas você vai encontrar muitas outras coisas no seu caminho porque você se dispôs a aprender é, uma outra língua, sabe? O seu olhar para as coisas vai mudar porque você sabe uma nova língua. Sim, e eu acho que a sensação de conquista, por exemplo, quando é uma língua muito difícil, no meu caso foi o inglês, aparentemente no seu acho que foi o francês, acho que quando você consegue
a primeira vez assim, você fala assim, caraca, eu entendi, eu consegui, nossa, eu consegui, tipo, me comunicar, consegui entender, eu consegui ler, consegui escrever. É uma sensação é, muito gratificante. Eu lembro quando eu acho que eu fazia o quê? Uns 9 meses, 10 meses que eu estava aprendendo inglês na Irlanda, quando eu fui te visitar na França, e tinha uma das meninas que estudavam com você, ela foi lá na sua casa. A primeira vez que eu a vi, eu não falava inglês. E aí, na segunda vez, que era um espaço de acho que um pouco mais de um ano, eu consegui, tipo, dar oi pra ela conversar, perguntar algumas coisas, tá? Eu falei, mano, qual a chance? É. E sempre vai parecer difícil. Sim. Na verdade é difícil. Quando a gente é adulto, eh, aprender uma nova língua, eh, ela vai para um lado diferente do cérebro, isso é comprovado pela ciência, né. Quando a gente é criança, a gente aprende uma língua e ela fica em um lugar do cérebro. E é por isso que as crianças elas conseguem aprender várias línguas ao mesmo tempo. Eu lembro que no México eu morava perto de uma escola que eles tinham uma metodologia para ensinar crianças, é uma escola só para crianças, e eles ensinavam 10 línguas ao mesmo tempo para criança. Então, Cara. assim, porque crianças conseguem reter quantas línguas você ensinar para ela, ela vai reter. Uhum, Porque isso vai para um lado do cérebro e retém como língua materna. Então, elas conseguem mudar, o idioma, eh, muito facilmente de um para o outro, porque elas identificam aquilo como língua materna. Então ela vai saber se você está falando com ela em português, ela sabe que é português, se você está falando com ela em inglês, ela sabe que é inglês, e em russo, ela sabe que é russo. Enfim, uhum, não tem essa confusão que nós fazemos quando adulto. Você sabe, eu estou às vezes falando e eu confundo o português com eu meto um espanhol. espanhol no meio, Sim. porque quando depois de adulto, depois que já está formado, depois que a gente passa de uma certa idade, eh, quando a gente aprende uma nova língua, isso vai como novos aprendizados, né, não vai ele vai para um outro lado do cérebro. Eu não sei explicar direito, mas se as pessoas tiverem, curiosidade, está no Google. E, enfim, isso vai para um outro lado do cérebro, a gente é capaz de aprender, mas nós vamos sempre traduzir aquilo da nossa língua materna para o novo idioma, entendeu? Então isso Uhum, isso sempre vai acontecer. A gente nunca vai, eh, por mais tempo que a gente viva o novo idioma, aquilo nunca vai ser 100% natural, entende? Por mais natural que chegue a ser, por mais que a gente pense no novo idioma, aquilo nunca vai chegar a ser 100%, natural, porque a gente não foi alfabetizado naquele naquele idioma. É bem interessante, quem tiver interesse em buscar, sobre esses, eh, sobre sobre o como que processo, né? sobre o processo de aprendizagem, Sim. é É bem é legal. bem é bem legal. Enfim, eh, mas é isso. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar Não, sobre, nem tudo isso. mas eu acho que foi muito legal falar sobre isso, porque é um assunto pra gente, né, muito fascinante, pra gente que gosta de idiomas e que aprendeu novos idiomas. Quem tiver curiosidade, alguma outra pergunta sobre o nosso processo de aprendizagem ou sobre os idiomas que a gente fala, mandem DM ou deixem aqui comentários No nas Spotify. no Spotify. E é isso. E é isso, muito obrigada e tchau. Tchau. Esse pode ser o bloopers no final, Pode ser, pode ser. Deixa eu colocar lá. depois da musiquinha. Bom, aprendendo um novo idioma, Yasmin. Sim, falamos. Oh, calma. Já o primeiro corte. Primeiro corte, já temos. Bloopers, bloopers. A Yasmin falhou o sistema. Foi com Deus, deu um bug aqui. Foi com Deus, foi com Deus, foi com Deus. Calma, gente, é sexta-feira, é sexta-feira.